Olá, meus salos, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui mostrarei pra vocês como fazer um escudo. Primeiro serão de uma tábua, que nem essa que eu tô pegando aqui, de um puxador, olha, um puxador, simples mesmo, parafusos, um cortador de arame, que nem o meu, ou uma tesoura fiação, uma furadeira, quinas de alumínio, de preferência duas, se for pequeno assim, e uma fita isolante. E tecido, provavelmente, e uma tesoura. O tecido não tá aqui, mas tudo bem. Depois vocês vão ver ele. Primeiro você desenha o formato do escudo que você vai cortar. Evite formatos muito arredondados, porque para cortar a quina de alumínio no formato certo, formar a borda de ferro legal, você precisa de um formato mais reto. Aí depois que desenhou, você corta esse formato desenhado no serrote. Que nem eu vou fazer aqui. Após isso, aqui no caso eu não consegui serrar direito porque o meu serrote estava ruim, mas eu serrei depois, enfim. Aí você tá vendo esse desenho que eu estou mostrando? Ali é exatamente o meio da tábua. Eu dividi ao meio para poder dividir a distância exata para que o puxador fique centralizado em uma parte a mais ou menos 3 quartos da altura da tábua. Eu fiz o desenho de onde furar e agora estou furando aqui, como vocês estão vendo. Aí depois de você furar ele, que eu estou furando aqui, olha, fazendo o último furo agora, vocês vão pegar o puxador e vão prender, que nem eu fiz aqui. Fazer os dois parafusos e prender o puxador neles. Neste caso, os parafusos são mais compridos, porque são feitos para uma tábua mais grossa. Então, eu utilizei o cortador de arame para poder equilibrar o tamanho dos parafusos. Vocês podem fazer isso de vocês, mas cuidado. Se vocês cortarem muito a mais, vocês podem ficar sem parafuso do puxador. Tem que comprar outro puxador por isso. E por fim, já com o puxador e com o corte no formato, nós temos um escudo já em formato bem rudimentar aqui. Daria para utilizar isso como escudo? Daria. E seria um bom escudo, por sinal, diga-se de passagem. Porém, o que eu vou fazer aqui agora vai ser adornar o escudo e montar uma borda de ferro, que não é só um adorno. Primeiro vamos utilizar o tecido que eu estou pegando aí. Coloque ele em cima da tábua. Aproveite as partes retas do tecido
E prenda elas com a fita isolante. Sim, a fita isolante, a principal funcionalidade dela é prender as coisas aqui para poder apoiá-las enquanto você monta o resto do seu escudo. Muito que vocês usarão de fita será descartado no final, pois ela não confere uma aparência muito bonita ao escudo. Mas enfim, vocês prendem como eu estou prendendo aqui. Prendam primeiro os lados que já estão cortados do tecido, para ficar no formato mais bonitinho. E depois vocês farão isso com outros formatos. Vocês vão cortar o tecido, quer dizer. Olha, aqui eu já fixei todos os lados que já estavam no formato certo. Agora eu vou cortar o tecido para poder prender no formato ideal do escudo. Faça isso com uma tesoura de preferência. É muito mais fácil do que com qualquer outro instrumento de corte. Façam com cuidado e devagar, não tenham pressa nessa parte, porque isso pode estragar o escudo de vocês no futuro, ou a aparência dele, pelo menos. Aqui eu cortei um lado, vou cortar o outro aqui. Mas antes disso eu vou fixar. Por que cortar primeiro desse lado? Porque desse lado já está fixado. A parte estava certa do corte do tecido. Assim ficará mais fácil para vocês moldarem o tecido depois. Aqui eu já fixei aquele primeiro lado e estou cortando o segundo. Como vocês veem, é coisa simples fazer isso, né? Mas é uma atividade que requer uma certa concentração para evitar o desperdício e o estrago do tecido. Lembrem-se, é o tecido que dá o toque bonito ao escudo, que deixa ele pouco mais que um escudo simples. E por fim, aqui já cortado, terminei essa parte do tecido. Ele está bem preso com a fita, só que tá feio, né? Alguns de vocês podem achar legalzinho, eu também acho que pode ser legalzinho dentro de determinada comparação, mas eu acho que fica muito mais bonito com a borda de ferro sem isso.
Aí agora peguem a quina e meçam o tamanho das laterais do escudo para vocês cortarem. Uma dica: usem uma quina para as duas laterais maiores e outra quina para as laterais menores. Assim a divisão favorecerá vocês. Corte um pedaço de fita isolante, como sempre, e use a fita isolante para medir o local onde vão cortar a quina de alumínio. Que nem eu estou fazendo aqui. Cortem a quina de alumínio no formato como vocês viram. E estão vendo o corte aqui agora. Meça outra quina de alumínio no outro lugar equivalente, na outra lateral equivalente nesse caso, que foi as duas maiores primeiro. E cortem igual eu fiz com a primeira. Aí após cortar as duas quinas maiores, você começa a cortar as menores. A do topo pode ser praticamente igual às outras, só que nesse caso a do topo mais as duas de baixo ainda não são o suficiente para consumir a quina inteira. Então eu preferi fazer com uma quina só essas daí. Meça elas como eu estou medindo aqui e corte. Que nem eu estou cortando e cortei as outras.
E agora que eu cortei o pedaço da de cima, eu vou cortar os outros dois pedaços ali. Olha como ficou legal. Medindo o primeiro pedaço de baixo. Cortando ele. Como vocês podem ver, o processo não muda muito. Sobrou um pouquinho mais e aí nesse caso eu vou ter que equilibrar no outro para ficar certinho. E por fim, com todos os pedaços já cortados, agora eu tenho todas as quinas de alumínio feitas. E agora vamos ajeitar as quinas. Primeiro tira essas fitas adesivas delas, que vocês vão aprender que vão medir outras coisas agora. Agora vão medir os pontos de contato entre elas para cortar e elas se encaixarem bem. Que nem eu fiz ali, eu medi. E agora estou cortando. Tente cortar as rebarbas para não ficar uma coisa feia que possa atrapalhar na hora de montar seu escudo. Que nem eu estou fazendo aqui, limpando as rebarbas. Faltam só cortar as rebarbas de cima agora, essas de baixo. Vocês entenderam como é que é o esquema, né? Mas já viram como tá com bem mais cara de escudo agora, né? Vou pegar a fita para medir de novo. Fazer o corte. Cortar mesmo com o cortador de arame. Aí eu corto a lateral de novo, para deixar no formato certinho. Igual da outra vez ali embaixo. E faço isso apenas. Tenho que cortar da quina de cima. E das duas laterais, que nem eu estou fazendo aqui nesse caso. E nesse aqui eu estou cortando, só ajeitando a de cima ainda. As rebarbas. Lembre-se, não deixem rebarbas. Rebarbas atrapalham na hora de montar. Mas fora isso, não tem nada demais. E o resultado do escudo não é algo tão difícil de conseguir, apesar de ser meio trabalhoso e para quem não tem prática pode ser um pouco mais difícil que o normal. Cortei a do topo, vou cortar as laterais agora. As quinas laterais. Para isso eu vou ter que medir, mas aqui eu já tô colocando o vídeo com as laterais já cortadas. Agora com elas já cortadas, eu irei prendê-las ao escudo com fita isolante. Primeiro eu vou prender a borda do escudo inteiro, eu vou fechar ela inteira com fita. Talvez eu deixe assim no final, talvez não. Mas eu acho que é uma proteção legal assim, para ficar por baixo da quina de alumínio, porque assim ela não ficará visível, mas manterá o tecido melhor preso. Faça isso que nem eu, é uma boa ideia, pode fazer no escudo inteiro, mas deixe uma borda fina para não ficar aparente na parte da frente, pelo menos. Na parte de trás não importa muito, né? Mas tente deixar a quina na parte da frente, essa parte bem fechada, para não atrapalhar vocês e a aparência do escudo de vocês. Faça uma volta inteira que nem eu estou fazendo aqui, que vai ficar uma proteção legal.
E agora, com ele feito, ele até fica com uma carinha legal de escudo. Para um swordplay ou um LARP assim da vida deve ficar legal, mas agora para uma EMO HMV não fica legal. Então façam que nem eu tô fazendo aqui e prendam as quinas no escudo com fita isolante. Não vai ficar assim para sempre, mas vocês vão precisar de um apoio melhor para poder furar a quina de alumínio e conseguir parafusar ela à madeira. Então fixem bem ela ao escudo, que nem eu estou fazendo aqui. Após ela estar bem fixada, meçam o tamanho dela para definir onde vocês irão colocar os furos e parafusos. O ideal é que nessas mais largas tenham quatro furos para ter 4 parafusos, de forma equilibrada e simétrica. Nas de baixo, apenas 3 dão conta. E ficará algo bem equilibrado. Uma dica para o seu escudo ficar legal é faça-o com parafusos redondos, de preferência aquele parafuso estilo francês, que não tem espaço para chave de fenda ou chave Phillips em cima. Aqui ele fica mais bonito ainda, eu não consegui achar dele, na quantidade que eu queria. Então eu optei por. E nem o tamanho que eu queria, então eu optei pelo parafuso normal com a fenda, redondo com a fenda, mas tipo. Evitem fazer isso com parafuso daquele hexagonal, coisa assim, porque não fica bonito. Olha como ficou aqui na furada já. Todas elas estão furadinhas perfeitas. E eu já fiz direto furo na madeira, pela forma que eu estava furando ali. Não mostrei furando porque foi um trabalho muito grande e não ficou legal. Mas agora que eu furei tudo, vamos limpar um pouco essa parte das fitas isolantes. Primeiro vocês viram que eu já limpei uma parte, para deixar o processo bem adiantado. Aí você vem cá que eu estou fazendo e só cortam as rebarbas de fita isolante que ficaram a mais. Pega a tesoura mesmo. Descola um pouco, mas não descola tudo o tecido, para não ficar também o tecido solto demais. Aí após terminarem essa parte, você vê que já tem um escudo bem bonito e limpo, que já pode ser um escudo de lar, pessoal de play, coisa assim. Já poderia ter sido antes, mas agora vai ser um escudo que vocês vão poder usar para EMA ou até HMB. Lógico, a pressão histórica dele não é tão grande, porque o método que foi feito não é artesanal e coisa assim. Mas a funcionalidade dele não é diferente de um escudo da época. Ele tem exatamente as mesmas características que um escudo da Idade Média. A única diferença é que ele foi feito um processo mais fácil. E ele é tão bonito quanto, até mais até. Parafuse as quinas, assim que nem eu estou fazendo aqui agora. Parafuso outra aqui, que nem eu estou fazendo e... Enfim.
E por fim, após parafusarmos bem todas as bordas de ferro do escudo, temos nosso escudo aqui pronto. E agora que terminamos o processo, vamos a algumas considerações finais. Primeira coisa. Sim, é um escudo difícil de ser feito. Com certeza, com a prática e as ferramentas, fica mais fácil que você não tem. E existe o cara que tem as ferramentas que nem eu, mas tem, mas não é nem de longe um profissional nisso. E tem os caras que têm as ferramentas profissionais e é um profissional em fazer isso. E aí fica mais fácil ainda. O custo do material não é lá muito caro, mas o processo é difícil. Então, se vocês quiserem... Primeiro, eu vou ensinar aqui também a fazer escudo sem borda de ferro, né? Sem borda de metal. Mas, se vocês quiserem um e não quiserem ter todo o trabalho de fazer e estiverem dispostos a pagar uma certa quantia e esperar um determinado tempo, podem encomendar comigo. É lógico que eu tô cobrando uma graninha a mais para ter um lucrinho em cima das horas de trabalho que eu vou ter para fazer o escudo de vocês. Então, por isso é um pouco mais caro. Mas para pensar, não está tão fora da faixa de mercado de um escudo bem feito. Um escudo bem feito que pode ser utilizado em combate. Né? Não um escudo bem feito, tipo... é bonito, mas só serve ficar na parede. Então, tipo, quem quiser encomendar um desses comigo, eu cobro 300 conto. Mais o frete, se tiver frete. Se morar aqui perto... É isso, né, gente? Se quiserem encomendar comigo, eu cobro 300 conto mais o frete, caso tenha ele. E eu faço isso pra vocês sobre encomenda. Até filmo o processo todo e mando para o usuário que comprou o escudo de mim, para mostrar para ele como foi feito todo o processo aqui. E acho que por esse vídeo é isso. Nesse vídeo vocês aprenderam a fazer um escudo com borda de ferro. Eu ainda vou ensinar a fazer o escudo sem borda de ferro. Um processo que na verdade eu aprendi com o Scala Green. Esse aqui eu tentei sozinho e deu certo. Mas esse outro que eu vou ensinar eu aprendi com o Scala Green, que é um outro grande youtuber medievalista, canadense ele, não brasileiro. Mas ele fez um escudo viking dessa forma e eu aprendi com ele. Por isso estou fazendo da mesma forma que ele. Não vai ficar exatamente igual porque eu tenho ideias diferentes, enfim. Mas por esse vídeo é isso, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. E outra coisa importante de falar. Sim, foram muito mais horas de vídeo do que isso. Eu cortei bastante para poder ficar nesse formato bonitinho. E ainda assim ficou meia hora. Desculpem pelo tempo decorrido ao longo de todo esse vídeo. Obrigado e até a próxima, meus vassalos. Fui.